Livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. Capítulo 17. O amor a Jesus Cristo nas tentações e desolações. 2. Aridez espiritual. Diz São Francisco de Sales: é um erro querer medir a nossa devoção através das consolações que experimentamos. A verdadeira piedade no caminho de Deus consiste em ter uma vontade resoluta de fazer tudo o que lhe agrada. Deus une a si as almas que Ele mais ama através da aridez espiritual. O que nos impede a verdadeira união com Deus é o apego às nossas inclinações desordenadas. Por isso, quando Jesus quer atrair uma alma ao seu perfeito amor, procura desprendê-la de todos os apegos aos bens criados. Assim a vai afastando dos bens temporais, dos prazeres mundanos, das coisas, das honrarias, dos amigos, dos parentes, da saúde física. Por meio dessas perdas, desgostos, desprezos, mortes e enfermidades, Ele a vai desprendendo de todas as coisas criadas para levá-la a colocar no seu Criador todas as suas afeições. Para afeiçoá-la aos bens espirituais, Deus lhe faz experimentar muitas consolações sensíveis. Por isso, a alma procura desapegar-se dos prazeres sensuais e até mesmo praticar mortificações. É preciso que seu diretor espiritual a ajude, negando-lhe licença de fazer mortificações, ao menos em tudo que lhe pede. Levada por esse entusiasmo sensível, poderia facilmente prejudicar a saúde. É tática do demônio, vendo uma alma dar-se a Deus e percebendo que Deus a consola, como o faz com principiantes, procura fazer-lhes perder a saúde com penitências indiscretas. Depois, vindo as doenças, poderá deixar não só as penitências, mas também a oração, a comunhão e todos os exercícios piedosos e voltar à vida antiga. Por isso, o diretor espiritual deve ser muito sóbrio em conceder licenças a essas almas que começam a vida espiritual e procuram as penitências. Procure exortá-las a se mortificarem interiormente, sofrendo com paciência os desprezos e contrariedades, obedecendo aos superiores, refreando a curiosidade dos olhos e dos ouvidos e outras coisas semelhantes. Diga-lhes que depois, quando tiverem adquirido o costume de praticar essas mortificações internas, poderão praticar as mortificações externas. É claro o erro daqueles que dizem que as mortificações externas de nada ou pouco servem. Está fora de dúvida que as mortificações internas são necessárias à perfeição. Mas nem por isso deixam de ser necessárias também as externas. Dizia São Vicente de Paulo que quem não pratica as mortificações externas não será mortificado nem externa nem internamente. E acrescentava São João da Cruz que não se deve dar crédito a um diretor espiritual que despreza as mortificações externas, ainda que ele fizesse milagres. Mas voltemos ao assunto. A alma que se dá a Deus experimenta, a princípio, consolações sensíveis. O Senhor procura atraí-la e desprendê-la dos prazeres terrenos, para que ela vá se desapegando das criaturas e unindo-se a Ele. Contudo, pode unir-se a Ele, seguindo um caminho errado, levada mais pelo gosto das consolações espirituais do que por uma verdadeira vontade de agradar a Deus. Engana-se pensando que tanto mais o ama, quanto mais gosto encontra nas suas devoções. Daí provém inquietar-se
e afligir-se ao ser perturbada nos exercícios de piedade que lhe davam prazer, quando deve fazer outras coisas por obediência, ou por caridade, ou por obrigações do seu próprio estado. É um defeito universal de nossa fraca humanidade procurar em tudo a própria satisfação. Não encontrando nestes exercícios o prazer desejado, deixa-os ou ao menos os reduz. Reduzindo-os de dia para dia, finalmente deixa todos. Essa desgraça acontece a muitas almas. Chamadas por Deus ao seu amor, começam a marchar no caminho da perfeição e avançam enquanto duram as consolações espirituais. Mas depois, quando elas acabam, abandonam tudo e voltam à vida antiga. É preciso persuadir-nos de que o amor de Deus e a perfeição não consistem em sentir consolações, mas em vencer o amor próprio e fazer a vontade de Deus. Diz São Francisco de Sales: Deus é tão digno de nosso amor quando nos consola, como quando nos faz sofrer. No tempo das consolações, não é grande virtude deixar os gostos sensíveis e suportar as ofensas e contrariedades. No meio das alegrias, a alma suporta tudo. Essa paciência nasce, muitas vezes, mais das consolações do que da força do verdadeiro amor a Deus. Por isso, com a finalidade de consolidá-la na virtude, o Senhor retira-se e lhe recusa esses gostos sensíveis para destruir todo o apego ao amor próprio que se alimentava com tais satisfações. Primeiro sentia gosto em fazer atos de oferecimento, confiança e amor. Depois que secou a fonte de consolações, faz esses atos com frieza e dificuldade. Fica aborrecida com os exercícios mais piedosos, com a oração, com a leitura espiritual, com a comunhão. Só vê trevas e temores e tudo lhe parece perdido. Reza, torna a rezar e se aflige por lhe parecer que Deus não a ouve. Vejamos na prática o que devemos fazer da nossa parte. Quando o Senhor, por sua misericórdia, nos consola com visitas consoladoras e nos faz sentir a presença de sua graça, não é bom rejeitar essas consolações como queriam alguns falsos místicos. Aceitemo-las agradecidos, mas cuidemos em não nos determos nelas com complacências. A isto São João da Cruz chama de gula espiritual, o que é um defeito e não agrada a Deus. Esforcemo-nos em afastar de nossa alma a complacência sensível nessas consolações. Cuidemos especialmente em não pensar que Ele usa de tais finezas conosco, porque nos comportamos com Ele de forma melhor que os outros. Esse pensamento de vaidade obrigaria o Senhor a retirar-se inteiramente de nós e a nos deixar em nossa miséria. Devemos agradecer a Deus porque essas consolações espirituais são dons que Ele nos fez, bem maiores do que todas as riquezas e honras temporais. Não sejamos famintos em saborear essas satisfações sensíveis, mas sejamos humildes, tendo diante dos olhos os pecados da vida passada. É preciso crer que essas consolações são pura consequência da bondade de Deus. Talvez o Senhor antes nos conforte para que depois soframos com paciência alguma grande tribulação que deseja nos enviar. Por isso, ofereçamo-nos para suportar qualquer sofrimento externo ou interno, enfermidades, perseguições, aridez espiritual, dizendo-lhe: Meu Senhor, aqui estou. Fazei de mim e de tudo o que tenho o que vos aprouver. Dai-me a graça de vos amar
e de cumprir perfeitamente a vossa vontade, e nada mais vos peço. Purificação interior. Quando uma alma tem certeza moral de estar na graça de Deus, embora despojada dos prazeres do mundo e dos dons de Deus, está contente sabendo que ama a Deus e é amada por Ele. Mas o que faz Deus, querendo vê-la mais purificada e despida de toda satisfação sensível, para uni-la toda a si por meio de seu puro amor? Coloca-a na prova da desolação que causa uma dor pior do que todos os sofrimentos interiores e exteriores que uma alma pode sofrer. Priva-a do conhecimento de estar na graça e a deixa em densas trevas, de modo a pensar que não mais encontrará a Deus. Às vezes ele permite que seja assaltada por fortes tentações dos sentidos, tentações contra a castidade, pensamentos de desconfiança, de desespero e até mesmo de ódio a Deus. Parece-lhe que o Senhor a rejeitou e já não escuta as suas orações. De um lado, as tentações são fortes e a concupiscência se faz sentir. De outro lado, a alma se vê em tão grande escuridão que, embora resista com a vontade, não distingue bem se está resistindo como deve às tentações ou se nelas está consentindo. Com isso, cresce-lhe o temor de ter perdido a Deus e de que Deus, pelas suas infidelidades nesses combates, justamente a tem abandonado de todo. Parece-lhe ter chegado à extrema ruína de não mais amar a Deus e de ser odiada por Ele. Santa Teresa experimentou essa provação. Diz ela que em tal estado a solidão já não a consolava, mas lhe era um tormento, e quando ia rezar, parecia-lhe encontrar o inferno. Acontecendo isso a uma alma que ama a Deus, não deve ela ficar aborrecida, nem o diretor espiritual ficar assustado. Tais movimentos dos sentidos, as tentações contra a fé, a desconfiança, os impulsos que a movem a odiar a Deus, são temores e tormentos da alma, esforços do inimigo, mas não são atos voluntários e por isso não são pecados. A pessoa que ama de verdade a Jesus Cristo resiste bem a estes combates e não ressente em tais sugestões. Envolvida pelas trevas, não sabe distinguir o seu estado e se perturba. Vendo-se afastado da presença da graça, teme e se aflige. Bem se pode ver, nessas almas assim provadas, que tudo é medo e apreensão, mas não realidade. Perguntai-lhes se, enquanto se encontram abandonadas assim, cometeriam um só pecado venial conscientemente. Resolutamente responderiam estar prontas a sofrer, não uma, mas 1000 mortes, antes de deliberadamente dar um desgosto a Deus. Devemos distinguir. Uma coisa é fazer um ato bom, como vencer a tentação, confiar em Deus, amar e querer o que Deus quer. Outra coisa é conhecer que, de fato, fazemos este ato bom. Conhecer que fazemos um ato bom traz-nos consolação. O proveito não nos vem de conhecer que praticamos uma boa ação, mas de a praticarmos. Deus contenta-se com o ato feito e priva a alma do conhecimento. Assim, ele lhe tira toda a satisfação própria, que na verdade nada acrescenta ao ato praticado. O Senhor quer mais o nosso proveito do que a nossa satisfação. Consolando uma pessoa aflita, São João da Cruz escreveu-lhe: Nunca estiveste em melhor estado do que este,
porque nunca estiveste tão humilhada e desapegado do mundo. Nunca te conheceste tão miserável como agora, nem despojada e longe de procurar a ti mesmo. Não creiamos, enfim, ser mais amados de Deus quando sentimos as consolações espirituais, pois a perfeição não consiste nisso, mas em mortificar a nossa vontade e uni-la à vontade de Deus. Nessa desolação, a alma não deve dar ouvidos à tentação que sugere Deus tê-la abandonado, nem deixar a oração, pois é isso que o demônio pretende para jogá-la no precipício. Diz Santa Teresa: o Senhor prova com aridez e tentações aqueles que o amam. Ainda que a aridez dure toda a vida, não deixe a alma a oração. Tempo virá em que tudo lhe será bem pago. Em tal estado de sofrimento, a alma deve humilhar-se, julgando-se merecedora de ser assim tratada pelas ofensas feitas a Deus. Humilhar-se e resignar-se inteiramente à vontade divina, dizendo-lhe: aqui estou, Senhor. Se me quereis assim desolada e aflita durante toda a minha vida, ou mesmo por toda a eternidade, dai-me a vossa graça, fazei que eu vos ame. Depois, disponde de mim como for do vosso grado. Querer a alma ter certeza de estar na graça de Deus, ou de que isto é provação e não abandono de Deus, será inútil e talvez causa de maior inquietação, pois ele não quer que ela saiba. Não o quer para maior bem, para que a alma se humilhe e multiplique as orações e atos de confiança na sua misericórdia. A alma quer ver e Deus não quer que veja. Além disso, São Francisco de Sales diz: a resolução de não consentir em nenhum pecado, por pequeno que seja, nos assegura que estamos na sua graça. Mas, quando a alma se encontra em grande desolação, nem isso conhece claramente. Ela não deve pretender sentir o que deseja, basta-lhe querer com a limitação de sua vontade. Dessa forma, deve abandonar-se toda nos braços da bondade divina. Oh, como agradam a Deus esses atos de confiança e de resignação no meio das trevas da desolação. Confiemos no Senhor, que, como diz Santa Teresa, nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos. Um exemplo. Consolem-se, pois, essas almas amadas por Deus e que estão resolvidas a ser todas dele, embora se vejam privadas de toda a consolação. Sua dor é sinal de que são muito queridas por Deus e de que Ele preparou para elas um lugar no céu, onde a felicidade é plena e eterna. Tenham por certo que quanto mais aflitas neste mundo, tanto mais serão consoladas no céu. Segundo as muitas dores que experimentou o meu coração, as tuas consolações alegraram a minha alma. Para consolo dessas pessoas, quero acrescentar aqui o que se conta na vida de Santa Joana de Chantal. Por espaço de 41 anos, foi atormentada por terríveis sofrimentos interiores, tentações, medo de não estar na graça de Deus e até de ter sido abandonada por Ele. Eram tão contínuas e tão grandes as suas aflições que chegava a dizer que só o pensamento da morte é que lhe dava alívio. São tão furiosos os assaltos, dizia ela, que eu não sei onde repousar o meu pobre espírito. Às vezes me parece acabar a paciência
e estar ao ponto de perder e deixar tudo. É tão cruel a tirania da tentação que todas as horas do dia eu trocaria com a morte. Às vezes chego a perder o sono e a vontade de comer. Nos últimos anos de sua vida, as tentações tornaram-se mais violentas. Ela sofria dia e noite em contínuo martírio interior, quando rezava, quando trabalhava, quando descansava. Era tentada contra todas as virtudes, exceto a castidade, com dúvidas, trevas e repugnâncias. Às vezes Deus lhe tirava sua luz interior e parecia como que irritado com ela, como que a rejeitando. Assustada, ela virava os olhos para outro lado, procurando algum alívio. Mas, não o encontrando, era forçada a olhar para Deus e abandonar-se à sua misericórdia. Parecia-lhe que tivesse para cair a todo momento, devido aos ataques das tentações. Embora a assistência divina não a desamparasse, parecia-lhe que o Senhor já a tinha abandonado. Não sentia satisfação alguma, mas só tédio e angústias na oração, na leitura espiritual, na comunhão e em todos os outros exercícios de piedade. Seu único recurso em tal estado de abandono era olhar para o seu Deus e entregar-se à sua vontade divina. Em todo este meu desamparo, dizia ela, até a simplicidade de minha vida se torna para mim uma nova cruz, aumentada com a incapacidade que sinto de praticar boas obras. Por isso, ela dizia que lhe parecia ser como um doente cheio de dores, sem poder voltar-se de um lado para o outro, como um mudo que não pode explicar seus males, como um cego que não vê se lhe dão remédio ou veneno. Parece-me não ter fé, nem esperança, nem amor ao meu Deus. Apesar de tudo, a santa conservava o rosto sereno, era delicada no trato com as pessoas e mantinha os olhos fixos em Deus, entregando-se à vontade divina. São Francisco de Sales, seu diretor espiritual, sabendo quanto Deus amava sua bela alma, assim descreveu sobre ela. Seu coração era como um músico surdo que, embora cantasse maravilhosamente, não podia tirar do canto nenhum prazer. Mais tarde, ela mesma escreveu: Deveis servir ao vosso Salvador só por amor à sua vontade, com a privação de todas as consolações e com esses dilúvios de tristeza e amarguras. Assim são feitos os santos. Cortadas com o cinzel, polidas e lavradas, diz a Igreja, as pedras brilhantes, unidas com arte e perfeição, elevarão o templo até o céu. Os santos são essas pedras escolhidas. Trabalhadas e cinzeladas com as tentações, os temores, as trevas e outros sofrimentos internos e externos, tornam-se aptas para serem colocadas nos tronos do paraíso. Oração. Jesus, minha esperança, minha felicidade, amor único de minha alma, não mereço vossas consolações. Reservai-as para as almas inocentes que sempre vos amaram. Eu, como pecador, sou indigno delas, não vô-las peço. Eis o que desejo. Fazei que eu vos ame e cumpra a vossa vontade em toda a minha vida. Depois disponde de mim como vos aprouver. Pobre de mim! Por minhas ofensas bem mereci outras trevas,
outros temores, outros abandonos. Deveria estar no inferno, onde, separado de vós e rejeitado para sempre, teria de chorar eternamente sem poder vos amar. Jesus, aceito qualquer pena, mas não esta. Mereceis um amor infinito, e muito me obrigastes a vos amar. Não poderia viver sem vos amar. Eu vos amo, bondade infinita, amo-vos de todo o meu coração, e mais do que a mim mesmo. Amar-vos é o meu único desejo. Sei que essa boa vontade é puro dom de vossa graça. Mas, Senhor, terminai esta obra, sede sempre meu apoio até a morte. Não me abandoneis a mim mesmo. Dai-me força para vencer as tentações e a mim mesmo. Para isso, fazei que me recomende sempre a vós. Quero ser todo vosso. Dou-vos o meu corpo, a minha alma, a minha vontade, a minha liberdade. Não quero mais viver para mim, mas só para vós, meu Criador e Redentor, meu Deus e meu tudo. Eu quero tornar-me santo, e isso espero da vossa graça. Mortificai-me como quiseres, privai-me de tudo, contanto que me concedais a vossa graça e o vosso amor. Maria, esperança dos pecadores, sois tão poderosa junto de Deus. Tenho grande confiança em vossa intercessão. Por vosso amor a Jesus Cristo, eu vos suplico. Ajudai-me e fazei-me santo. Adeus, criaturas, contente vos deixo. A vós não pertenço, nem meu quero ser. Liberto de tudo, Deus hei de morrer. Sim, todo sou teu, meu caro Jesus. Só teu quero ser, ó fonte de luz. Amável Senhor, de mim toma posse, teu bom coração, ardente de amor. Reina e governa minha alma, Senhor. Rebelde te fui, outrora enganado. De mim toma posse, Jesus, meu amado. Ó fogo sagrado que tornas infelizes as almas que acendes com chamas de amor. Vem logo ao meu peito e com teu ardor abrasa minha alma no incêndio sagrado do teu puro amor, Senhor adorado.